Bem, meus irmãos, boa noite. Sejam mais uma vez aqui bem-vindos, né? Vamos orar nesse momento e depois da oração eu quero já passar para o Ivaldo. Os irmãos estão entrando aí, mas aí a gente quer realmente aproveitar bem o nosso tempo, tá? Começando aí na hora, tá? Vamos orar? Vou orar e depois o Ivaldo pode assumir aí, tá, Ivaldo? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia abençoado que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela maneira como o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado mais uma vez, Senhor, por esse recurso que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós. Pedimos por esse tempo aqui, que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja com o nosso professor, irmão Ivaldo, que o Senhor fale através dele, Senhor, sobre a história da igreja, para que possamos, Senhor, cada vez mais honrar o Teu nome. Colocamos esse tempo diante do Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ivaldo, pode assumir aí, meu irmão. A cada um, conduzindo a cada um de nós nesse tempo de não somente aprendizado, mas também de comunhão, adoração. É provável que alguns estão hoje aqui e não viram, não assistiram a aula passada, mas a gente vai iniciar fazendo um pequeno resgate de tudo aquilo que já foi falado, né? Falamos na aula passada sobre a importância de conhecer a história, porque basicamente ela nos ajuda a definir ou entender a nossa identidade. Também ela nos ajuda a concentrar nas coisas que são realmente essenciais, relativas à nossa identidade. Também nos ajuda a evitar erros que, porventura, no passado nós cometemos, e também nos ajuda a planejar o nosso futuro. Né? Foi isso que nós dissemos. Né? Então, hoje nós queremos retomar, né? Seguir adiante nesse caminho, pedindo que nós possamos realmente ter um tempo realmente precioso, um tempo gostoso, um tempo, como eu disse, convidando vocês para essa disciplina, de investigação saudável. Né? Então, sejam todos bem-vindos. Tá? Eu vou compartilhar aqui, inicialmente, uma tela. Pois bem, então, essa é a nossa proposta, História da Igreja dos Irmãos da Graça. Na aula passada, nós terminamos a nossa conversa mostrando que, no movimento histórico da Igreja, o conceito neotestamentário de igreja foi trazido pelos apóstolos e, com o tempo, a igreja foi se institucionalizando e surgiu a Igreja Romana, que, em face do seu distanciamento e de tudo que nós conhecemos da história, houve uma ruptura no ano 1517 com a Reforma Protestante. Então, como dizíamos, é natural imaginar que a reforma, o movimento da reforma, quase que imediatamente levou à constituição dos muitos grupos religiosos, entre os quais a Igreja dos Irmãos. Mas, como nós vimos, isso não é realmente uma verdade. Há uma lacuna extremamente grande entre uma coisa e outra. E o surgimento da Igreja dos Irmãos, ela envolve um quê da variação do movimento da Reforma Protestante, como nós vamos ver hoje. Ok? Como todos sabemos, Martinho Lutero afixou as suas teses lá em outubro de 1517, mas a intenção dele, na verdade, não era necessariamente formar um movimento como foi o movimento protestante, ou a Reforma Protestante. Ele queria apenas fazer alguns ajustes na estrutura da Igreja Católica Romana e
em face da contundência das suas argumentações e da resistência da Igreja Católica, ele teve que se retratar, ou foi instado a se retratar, porém, como não o fez, ele foi excomungado. E deu-se, então, início ao movimento da Reforma. O movimento da Reforma, como nós sabemos, ele se alastrou pela Europa, naquela época, através de Lutero, especialmente na Alemanha, e João Calvino e Zwinglio, na Suíça. Esses homens, podemos dizer, foram os expoentes dos princípios e dos postulados da Reforma, com a máxima das solas que nós conhecemos, como a primazia das Escrituras, a fé como sendo a grande referência ou a única referência para a salvação, a graça de Cristo, evidenciada pelo seu sacrifício, entre outras. Contudo, com o passar do tempo, a Igreja ela foi se desenvolvendo, ela foi crescendo, a Igreja protestante, não sem lutas. Todos nós sabemos do movimento da Contra-Reforma, que a Igreja Católica se lançou para que pudesse aplacar aquela divisão. Porém, isso já estava estabelecido e o movimento protestante seguiu. Esses homens foram de vital importância, não somente para as organizações religiosas que apareceram, mas também para os aspectos políticos, econômicos e sociais da própria Europa naquele momento, naquela época. E os postulados desses homens passaram toda a sua geração e chegaram, inclusive, até nós, e certamente a Igreja dos Irmãos não ficaria imune a eles. Pelo contrário, ela recebeu dos reformadores grande influência na sua constituição. Porém, com o passar do tempo, como já falei, a reforma também foi se institucionalizando e as lutas religiosas se apresentaram. A mais famosa delas foi a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos envolveu várias nações europeias, especialmente a Alemanha, com o Sacrosanto Império Germânico Romano. Isso nós podemos ver, podemos pesquisar e ver, encontrar nas referências históricas, na internet e nos livros acadêmicos. Essa Guerra dos 30 Anos, na verdade, ela foi motivada por questões econômicas, sociais, políticas, mas também por questões religiosas. A realidade é que a Europa estava dividida e também com os seus líderes, reis, príncipes, desejosos de alargar as suas fronteiras, como foi o caso de Luís XIV, na França, entre outros. Por isso, essa guerra ela se manifestou extremamente, não somente danosa, mas também ela foi importante para o movimento religioso daqueles tempos. A Guerra dos 30 Anos envolveu uma quantidade de pessoas extremamente elevada, de forma que 1/3 ou 2/3, não recordo bem, dos habitantes, né, daquela região foram afetados diretamente, até mortos por essa guerra de cunho aparentemente religioso. Afinal, as terras, as possessões, elas também tinham relação também com a Igreja Luterana e com a Igreja Reformada, que eram as igrejas institucionalizadas daquele tempo. Lembremos, a Reforma, a
aconteceu em 1517. Essa guerra começou em 1618, portanto, mais de 100 anos. E isso traz para nós, da Igreja dos Irmãos, um referencial histórico poderoso para que nós pudéssemos, para que nós possamos, melhor dizendo, realçar as características daquela época que forjaram o que nós chamamos de movimento dos irmãos. Por quê? Com a Paz de Westfália, que foi o tratado que foi assinado para por fim à guerra, ele trouxe uma expressão ou uma determinação que, na verdade, já existia no passado, mas que foi reenfatizado ao final da guerra, nesse tratado, onde, para aplacar as questões que envolviam as lutas por causa das crenças religiosas, foi determinado essa denominada em latim cuius regiam eius religiam. É uma expressão latina muito preciosa para nós, da Igreja dos Irmãos. Cuius regiam eius religiam. Significa dizer que de quem é a região, dele a religião. Em nível prático, a religião das pessoas que viviam em determinada terra seria determinada pela crença, pela simpatia religiosa do dono da terra. E isso, nesse tratado, ficou muito evidente. E, obviamente, começaram a surgir as cobranças para que essa regra fosse realmente aplicada a todas os lugares, os principados, os condados, as possessões. Então, os seus donos, os seus príncipes, os detentores das posses daquelas terras, eles foram obrigados a aplicar essa regra às suas possessões. E, no caso da Alemanha, pós-guerra, ela, na verdade, foi uma das nações mais fragilizadas no contexto da guerra. E, ao final da guerra, ela se constituía numa verdadeira colcha de retalhos, podemos dizer assim, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e também das questões fronteiriças, além dos aspectos da situação social, que realmente estava muito, muito complicado. Esse é o mapa da Alemanha, de 1648, que vocês podem ver aí na legenda as muitas divisões que aparecem e das suas possessões, respectivas possessões. Então, como o nosso contexto é um contexto alemão, né, essa máxima ela implicava em uma situação muito delicada para os cidadãos daquela região. Especialmente porque as igrejas institucionalizadas, as igrejas estatais, vamos dizer assim, que era a Igreja Católica Romana, a Igreja Reformada e a Igreja Luterana, a elas, na verdade, foi dado esse privilégio de que os príncipes, os donos das posses das terras, escolhessem entre uma delas, daquela que ele iria seguir. Então, se ele decidisse ser católico romano, todos aqueles que habitavam na sua região, que trabalhavam para ele, também deveriam seguir a orientação católico-romana. Assim também para aqueles que simpatizavam com o luteranismo e os que simpatizavam com a Igreja Reformada, no caso, o exemplo maior era a Igreja Calvinista, na época. Então, você já pode imaginar que muitas pessoas foram deixadas de lado.
porque existiam muitas pessoas que não compactuavam, melhor dizendo, com nenhuma dessas igrejas, dessas organizações religiosas. Então, essas pessoas não foram contempladas no que, segundo os estudiosos, foi chamado de Pacto de Paz, para aplacar a guerra ou terminar a guerra com o Tratado de Westfália. Então, muitas pessoas desprovidas ou sem poderem exercer de forma livre a sua crença, o seu credo, foram relegados a segundo plano e até mesmo foram perseguidos. Então, em Schwarzenau, na Alemanha, nessa região do Palatinado, chamado Palatinado, nasceria o que hoje nós conhecemos como o movimento dos irmãos. Essa região, na verdade, ela foi uma região para que o movimento dos irmãos proliferasse. E não somente o movimento dos irmãos, mas muitos movimentos libertários, do ponto de vista religioso, porque não se associaram às igrejas estatais, encontraram nessa região, na região de Wittgenstein, um ambiente propício. Por quê? Porque o dono dessas terras, chamado Conde Enrico Albert, ele, de alguma maneira, decidiu não escolher. Por isso, ele foi sábio nesse sentido, não somente porque ele não queria enfrentar uma questão religiosa, talvez, mas também porque ele precisava de mão de obra, que era importante para aquela região, para o desenvolvimento dos estados, das províncias que estavam sendo, que tinham sido assoladas pela guerra. Então, esse conde Albert, ou Alberto, como queiram, ele foi um simpatizante, podemos dizer assim, do que se chamou o momento, ou o movimento, ou um tempo de liberdade religiosa na região onde ele era o dono das terras, especialmente na região de Wittgenstein, onde faz presença a cidade de Schwarzenau, na Alemanha. Então, naquela região, se reuniram muitos, milhares de pessoas que estavam procurando, desejosos de liberdade religiosa naquela época. E entre os quais nós vamos encontrar alguns dos que foram líderes do movimento dos irmãos, entre eles o Alexander Mack, porque, juntamente com outros, estava buscando liberdade para exercer o seu direito de professar a fé que cria, de maneira livre e sem contratempos. E isso é real. Mas quem era esse homem chamado Alexander Mack? Quem é esse cidadão? Que nós já ouvimos falar muitas vezes, alguém já comentou sobre ele em outras vezes, falou algumas das suas características, talvez, do que ele pensava, de como ele agiu para abrir as portas do mundo ou do universo da religiosidade daquela época para os simplesmente chamados irmãos. Mack foi um homem que nasceu na desconhecida cidade de Sinsheim, na Alemanha. Ficava a poucos quilômetros da cidade de Heidelberg, na Alemanha. Heidelberg era uma cidade culturalmente avançada. Lá tinha uma grande universidade e era natural que os filhos daqueles homens abastados, como era o caso de Alexander Mack, pudessem ir para estudar na universidade. Alexander Mack, ele vinha de uma família proeminente
naquela cidade onde ele nasceu. Os seus antepassados tinham sido líderes políticos, religiosos também, desde a chegada deles lá nos anos 1560, aproximadamente. O pai de Alexander Mack foi 2 vezes prefeito dessa cidade. E ele era um proprietário bem-sucedido de uma fábrica de moinho, semelhante a essa que vocês veem na imagem que está aqui. E enquanto o Alexander Mack esperava para estudar na Universidade de Heidelberg, o seu irmão mais velho faleceu. E, obviamente, fez dele um herdeiro natural, lógico, da grande fábrica da família. E, com isso, lhe cortou as aspirações educacionais que ele desejava. A cidade de Alexander Mack, na verdade, sofria de sucessivas invasões, ocupações por parte dos exércitos alemães, franceses e outros. A tal ponto que a família do Alexander Mack teve que fugir para as montanhas próximas, algumas vezes, para a segurança da própria família. E isso, obviamente, gerou um impacto na vida de Alexander Mack. E, quando ele se constituiu um adulto, um jovem, ele ficou desiludido em face da guerra e também em face da situação política dos estados que estavam, obviamente, guerreando. E ele ficou meio confuso com o que nós podemos encontrar na história da Igreja dos Irmãos, que é a participação de crentes no contexto das guerras, das lutas, de qualquer forma. Então, ele também, naquela altura, ele estava muito incomodado com os sermões vazios que ele encontrava na igreja institucionalizada, da qual ele fazia parte, principalmente que trazia temas acadêmicos, disputas teológicas de pouco tempo. Ele estava realmente desiludido com a imoralidade de alguns clérigos, né? E também a falta de integridade de muitos daqueles dos leigos que faziam parte da igreja na qual ele era integrante. Então, como muitos outros cristãos de outras congregações, ele tornou-se parte de um movimento de avivamento chamado pietismo, que nós vamos ver daqui a pouco. Nesse período também, o Alexander Mack tomou conhecimento e interagiu de uma forma bem significativa com um outro movimento que havia surgido não muito depois da Reforma Protestante, o movimento anabatista. E o que foi o movimento anabatista? Foi um movimento de contrariedade, podemos dizer dessa maneira, em relação à cultura religiosa do tempo, em face da ortodoxia vazia que reinava no contexto da igreja luterana daquela época. Já em 1525, aqueles homens e mulheres que estudaram a Bíblia entenderam que havia alguns problemas, né, no contexto da igreja luterana daquela época. Então, incentivados pelas ideias de um cidadão chamado Conrad Grebel e influenciados também por outros, eles entenderam que o batismo que a igreja institucionalizada, a igreja luterana praticava, estava em contrariedade com os escritos das Escrituras. Porque eles perceberam, pela palavra, que o batismo era uma declaração, uma manifestação de uma fé que havia sido experienciada.
Portanto, eles entendiam que o batismo de recém-nascidos, que era praticado e ainda pela igreja estatal, estava em contrariedade com as escrituras. Portanto, quando eles entenderam isso, né, esse é o motivo principal do seu próprio nome, eles entenderam que eles precisavam se rebatizar. E daí vem o termo anabatista. Ou seja, eles entenderam que o batismo era por imersão e, por isso, criam que o batismo que eles haviam sido submetidos quando eles eram recém-nascidos não tinha validade. Por isso, eles precisavam se batizar. Na verdade, eles diziam que deveriam se batizar, porque o batismo que eles haviam tido, eles não consideravam como válido. Mas a cultura dominante dizia que eles se rebatizavam. Por isso o termo anabatista. Ana é uma palavra que vem do grego, que significa de novo, ou uma repetição, e batista vem de imersão, baptizo. Então, batizar novamente, ou rebatizar. Por isso o nome anabatista. E os anabatistas, na verdade, o Dr. Plaster, no seu livro, ele diz que eles eram os radicais da reforma. Realmente, eles eram bem contundentes nas suas argumentações. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E quando eles iniciaram o movimento, eles foram muito reprimidos. O Justo Gonzalez, no seu livro sobre a história da igreja, a Era dos Reformadores, ele diz que é bem provável que as perseguições feitas pelas igrejas estatais na Europa daquela época mataram mais pessoas mais cristãos do que todo o período dos primeiros séculos da era cristã. Essa é uma foto de uma mulher sendo levada à morte. E a prática mais comum da morte dos anabatistas, na verdade, era ser amarrados e jogados nos rios para se afogar, uma vez que era uma ironia em relação ao fato de que eles diziam que deveriam ser rebatizados. Então, essa era uma prática comum de sacrifício, de martírio dos anabatistas. Então, os anabatistas tinham os seus ícones, assim como Lutero e Calvino foram referenciais para a reforma. Podemos dizer que Dick Williams foi um dos referenciais para os anabatistas. Conta a história que esse homem ele foi preso por conta da sua fé, das suas crenças, das suas convicções. E, passado um tempo na prisão, ele logrou escapar. E, ao escapar, saiu correndo, ele começou a ser perseguido. E, ao ser perseguido, ele passou por um rio congelado, como a gente pode ver aí na foto. E o seu perseguidor, em face que estava todo paramentado, sucumbiu ao gelo. Estava pesado, o gelo quebrou e ele caiu. E sabe o que fez Dick? Ele voltou e salvou o soldado que, depois de salvo, depois de ter sido tirado das águas, prendeu o Will e o levou de volta à prisão, e onde ele veio ser morto. Então, esses crentes, eles eram muito firmes em algumas questões que nós vamos ver, de algumas das heranças que nós recebemos de pessoas que tinham essas convicções. Então, o movimento anabatista, de alguma forma, e de uma forma significativa, teve uma grande influência na vida de Alexander Mack. Por quê? Porque ele conviveu com aquelas pessoas. Ele compartilhou com elas pensamentos, convicções que ele tinha. Por isso, as influências do anabatismo, elas se apresentam aqui para nós. Uma igreja formada por crentes, eles defendiam que aquela institucionalização de pessoas
formando a membresia das igrejas estatais não tinha validade se não houvesse uma experiência real de regeneração. Também eles entendiam as ordenanças como símbolos e confirmações, como o caso do batismo. Entendiam também que as escrituras eram a única autoridade sobre os crentes. Defendiam também a separação da igreja e do Estado, e também eles pregavam a questão da sujeição. Vamos explicar um pouco mais isso. O que é isso? Eles trabalhavam aspectos da não retaliação, ou seja, não levar ninguém aos tribunais. Eles também defendiam o não juramento, eles defendiam não pegar em armas, entre outras ideias. Então, essas informações, essas crenças, essas convicções anabatistas, elas também trouxeram uma grande contribuição para o movimento dos irmãos que se iniciaria anos depois. Ok? Então, a gente vai interromper um pouquinho para a gente, talvez, discutir um pouco com vocês aqui algumas dessas ideias e ouvir de vocês algum questionamento, alguma pergunta, algo que você queira compartilhar, uma vez que já passamos um bom tempo já aqui. Então, abram os seus microfones, se quiserem, vocês podem fazer perguntas. Eu disse desde o início que você deve usar o bate-papo, para a gente ter uma fluidez na nossa dinâmica de responder, mas fique à vontade para abrir seu microfone e levantar as questões. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Não precisa dizer sim, basta fazer... Tem uns botões de reação aí no Zoom, que você pode fazer assim, né, com a mão. Eu queria ouvir de você. Quem de vocês já leu todo o material que foi disponibilizado? Só fazer assim com a mãozinha aí, ó. Fazer isso aqui, ó. Quem já leu pelo menos os 3 primeiros capítulos? Vamos lá, gente. Eu vi algumas mãozinhas aí subindo. Na hora ficou difícil por uma tela aí. Eu não cheguei a ler Quem tudo. já leu? Tem alguma questão à luz do que leu para nós? Você pode ler no seu tablet, você pode ler no seu computador, no seu telefone, né? Quem já leu? À luz daquilo que nós já dissemos até aqui, tem alguma questão a ser levantada? Você sabia detalhes da vida do Alexander Mack? Esses detalhes? Tem muitos outros detalhes, mas não dá para a gente destrinchar aqui. Ivaldo? Pois não. O Anderson está falando. Pois não, Anderson. Uma questão que você falou com relação aos anabatistas, né? Eu não entendi o porquê que era anabatista, né? Eu pensava que vinha por conta da Igreja Batista, né? Aí você estava explicando aí, né? Como é que é de fato, né? Então a gente percebe que agora percebe que não tinha nada a ver, né? Até até naquela vez que teve aquele encontro de Carlos de Castanhal, né? Deu para tirar um pouquinho essa dúvida, né? E agora a gente está reforçando, né? Então achei bem interessante. Como a gente acaba aqui sendo desinformado, né? Por não ler da nossa história, né? Mas nunca é tarde, né, Anderson? Isso é Verdade. bom, né? Muito joia. Obrigado. Está sendo muito esclarecedor, viu? O movimento anabatista é um movimento realmente muito forte no contexto pós-reforma. E ele não demorou muito a surgir, vocês podem perceber aí, né? Por quê? Porque se a gente entender Lutero e a sua intenção inicial, nós vemos que o clericalismo que a Igreja Luterana institucionalizou não era muito diferente do clericalismo da Igreja Católica Romana. Né? E nada contra os luteranos, tá? Só para a gente comentar aqui, tá? Alguém já assistiu um culto na Igreja Luterana? Alguma vez? Ok. Oi, Waldo. Pois não.
É o Ney. Oi, Ney. Ivaldo, essa questão do... Não sei se ficou bem... Para mim, não ficou bem claro. A questão do governante de Joaçinal não ter tomado posição, né? Na época, ele não optou pelo que o Estado estava determinando. Mas aí, eu não entendi direito. Ele fez isso por questões religiosas ou por questões econômicas? Ele queria que o povo fosse para lá, para ir para a terra dele. Tem alguma coisa aí por trás disso? Muito bom, muito boa observação. Então, deixa eu clarificar um pouquinho. Esse conde, a história não afirma categoricamente, mas insinua que as filhas dele tinham alguma relação com os pietistas. É um detalhe que não é confirmado, mas diz que as filhas deles se envolveram com o pietismo naquela altura. E, provavelmente, se isso aconteceu, obviamente, ele não iria fazer uma escolha diferente ou que prejudicasse a sua família. Esse é um ponto. O segundo ponto é uma questão prática, objetiva. Todos os donos de terra, eles tinham uma necessidade muito grande no pós-guerra de, repovoar a Alemanha, que estava realmente em um estado muito precário, e segundo, eles precisam reativar as economias. E vocês devem ler, não sei se tem no nosso texto base, eu creio que sim, certo? Eu já li tanto texto aqui que eu já estou me atrapalhando nas ideias. Né? Quando esses separatistas, essas pessoas que não tinham optado pelas igrejas institucionalizadas na Alemanha, foram para a região de Wittgenstein, mais especificamente ali naquele condado, naqueles 2 condados, na verdade, são 2 condados, que é um do conde Albert e outro de uma outra mulher chamada Sofia. Né? Eles eram simpatizantes dessas pessoas. O que aconteceu nesses principados, nesses condados? Eles foram, em função de receberem essas pessoas de forma livre e da categoria dessas pessoas, ou seja, delas serem pessoas trabalhadoras, honestas e tudo mais, eles providenciaram, eles promoveram, melhor dizendo, um grande crescimento econômico naquela região. E isso também, viu, Ney e demais colegas aqui, isso vai propiciar um movimento de retaliação aos integrantes, né, daqueles principados. Tanto que eles vão, os outros governantes daquela região, eles vão exigir que a cláusula do Tratado de Westfália fosse aplicado. Por quê? Porque eles estavam vendo que as suas regiões estavam numa situação de desvantagem em relação à região de Wittgenstein, por conta de que, né, para lá fluíram uma grande quantidade de separatistas, podemos dizer assim, como eles eram denominados, separatistas, porque não estavam sob o controle das igrejas estatais daquela época. Então, tem esses dois aspectos, viu, Ney? E não sei se eu clarifiquei ou confundi mais. Não, ficou bem esclarecido agora, até porque o contexto da nossa discussão, né, é religioso. E, de repente, a gente tende a pensar que ele fez isso por questões religiosas, mas aí não, também tem os outros detalhes, que eu acho que esclareceu muito bem. Muito obrigado. Ok. Mais alguém? Outra pergunta? Tá. Eu tenho uma coisa que eu já conversei com o Ricardo sobre as nossas aulas. Eu confesso a vocês que eu não quero usar todo esse tempo de 2h30 de aula. Acho que uma reunião como essa, 2 horas estourando, já é muito. Então, eu vou procurar ser o mais objetivo possível, resumir, tirar aquilo que é mais essencial de toda
essa narrativa que existe no material que vocês têm e outros materiais que a gente tem no material auxiliar, né, para que vocês tenham uma visão completa histórica. Mas isso não prescinde, ou seja, não libera você de deixar ou de ler o material que vocês receberam. Junto com esse material, já quero adiantar para vocês, nós vamos mandar outros textos também. Por exemplo, alguns textos falando só sobre o Alexander Mack. Alguns textos sobre as convicções de Alexander Mack, que não dá para a gente discorrer em aulas, não dá. Em um determinado momento, por exemplo, vocês vão ver isso no livro, Alexander Mack teve que refutar, teve que contra-argumentar algumas acusações que ele estava sendo, que a ele estavam sendo impostas por parte de uma pessoa lá da região, e ele teve que responder, né? Ele foi questionado, 40 questões, ele foi questionado, e ele respondeu ponto a ponto cada uma dessas questões. Então, a gente está traduzindo aí, com o apoio aí da Hannah, né, essas questões. E, certamente, essas questões envolvem as convicções que ele tinha naquela altura. Né? E a gente vai ver todo o movimento que ele faz, inclusive quando ele chega nos Estados Unidos da América e encontra um ambiente que era diferente do ambiente alemão. Ok? Como eu estava dizendo, essas influências do movimento anabatista, elas são significativas para o movimento dos irmãos, porque ela, obviamente, trouxe para um dos ícones, ou para o principal líder do início desse movimento, algumas profundas convicções que perpassaram os pioneiros do movimento dos irmãos, a Irmandade. Mas também, Alexander Mack, ele foi muito influenciado também pelo pietismo. E o que era o pietismo? Na verdade, o pietismo foi um movimento para renovar o relacionamento vital entre Deus e o crente. Essa era a premissa do movimento pietista, cujo ícone é esse cidadão aí, Philip Jacob Spener. Na verdade, Spener, ele publicou um prefácio de um livro de um cidadão chamado Ernst. E nesse prefácio, ele traz alinhavado os princípios do que ele considerava essenciais para que a fé cristã fosse reavivada. Ele influenciou no ambiente dos reformados, calvinismo, que, àquela altura, como os luteranos, estava passando por um momento também do que se chama de ortodoxia morta, ou o evangelicalismo, ou melhor dizendo, o escolasticismo protestante. Né? A escola escolástica ela é bem antiga e ela prescinde muito da Igreja Católica institucionalizada, onde os seus defensores eles propuseram, melhor dizendo, uma coalizão entre a filosofia e os princípios da fé cristã. Isso era algo que realmente não era legal, não estava legal naquele tempo. Então, Spener, nesse prefácio, ele levantou essas questões para os crentes daquela época, da Igreja Reformada. E ele entendia que a vida das pessoas, dos crentes que estavam lá na igreja, se resumia a receber mensagens ocas, sem implicações práticas, mas, principalmente, eles estavam distantes de uma verdadeira adoração. Então, como vocês podem ver, o pietismo era um movimento, foi um movimento voltado
para questões espirituais mais profundas, experiências espirituais mais profundas. E ele perpassou, melhor dizendo, a Europa ao ponto de descambar em movimentos ultra-espiritualistas. E vocês podem ver isso no contexto da história. Pietista, né? Proposta por Ernst e sacramentada, podemos dizer, pelo Spener, né? Tinha a motivação de que eles estavam, em certo sentido, exaustos, né? Da degradação moral e de uma generalização que surgiu em meio a atos de violência e desordem naquela época, e também por parte das igrejas que estavam mais preocupadas em estabelecer rígidas ortodoxias do que levar uma vida agradável a Deus, segundo aquilo que eles imaginavam. Para eles, Deus só demandava aos crentes que simplesmente seguissem uma doutrina correta e levassem uma vida decente. Então, esses homens eles estavam dispostos a desenvolver o que foi chamado de um cristianismo autêntico. E eles diziam que esse cristianismo autêntico ele não consistia em palavras e comportamentos externos, mas sim a uma fé viva, da qual emanam o que eles chamam de frutos de justiça e toda a categoria de virtudes cristãs que provém do próprio Cristo. E também, né, eles diziam que a fé, ela, no certo sentido, ela está oculta aos olhos humanos, e ela se manifesta em seus frutos na medida em que esses frutos são produzidos desde ou a partir de Cristo. E tudo que é bom, justo e santo era o que se exigia que fosse produzido na vida dos crentes na visão pietista. Eles defendiam que as escrituras precisavam ser mais lidas, mais estudadas, mais trabalhadas no ambiente domiciliar. Aquilo que nós dizemos, o culto doméstico. Né? Vocês podem ver na imagem que aparece aí. As famílias, tendo acesso às escrituras, poderiam e deveriam desenvolver uma vida sob a direção do Espírito Santo. Eles diziam que os sermões, mesmo importantes, não eram suficientes para alimentar o rebanho. Essa fala não é muito diferente de muitas das falas que nós fazemos hoje. Nós dizemos nos nossos cultos que a pregação dominical ela não é suficiente para fazer com que um crente cresça, se desenvolva. Ele precisa desenvolver essas qualidades ao longo da sua vida semanal, do seu cotidiano. Ele precisa sair do contexto do tempo e reproduzir aquilo que normalmente ele apresenta lá, também no seu contexto domiciliar, no seu contexto de trabalho, entre outras coisas. Né? Então, Spener instava para que a leitura da Bíblia em família, em pequenos grupos de estudo, fosse como se fossem as reuniões regulares da congregação, das congregações daquela época. Também, ele defendia uma maior participação dos crentes leigos, que nós chamamos dos leigos, porque naquela altura só os clérigos, uma determinada posição, é que faziam uso da palavra para ensinar os crentes. A palavra de Deus, segundo eles, né, o instruir, o exortar, repreender e confortar o próximo, né, aquilo que se faz no privado
também deve pertencer publicamente ao ministério que se desenvolve, assumindo-se que todas estas funções correspondem exclusivamente às funções do ministro. Portanto, a questão do sacerdócio de todo crente aparece aqui também. Spener, então, desejava que existisse um verdadeiro sacerdote de todos os crentes, onde, obviamente, o laicado, as pessoas leigas, teriam uma grande importância nesse contexto. Além disso, tem outras coisas que os pietistas trouxeram. Por exemplo, eles exigiam, ou diziam, e dizem, provavelmente, né, como nós dizemos, que é necessário ter uma fé prática, uma fé operosa, como diz as Escrituras. As igrejas do Estado, as igrejas institucionalizadas naquela região, na Suíça, na Alemanha, elas davam grande importância à ortodoxia e se apegava estritamente aos credos oficiais. É interessante isso, porque essa questão de se apegar aos credos, eu sei que a gente, lá na frente, isso vai acontecer, mas nesse momento, os primeiros cristãos da Igreja dos Irmãos, eles tomaram a decisão de nós não vamos escrever nada, porque nós queremos que as pessoas busquem a Bíblia. Vão à Bíblia para entender o que é realmente precisa ser crível ou crido. Então, Spener queria que padrões de retidão para a vida ou na vida, especialmente a prática do amor. Nas palavras de Spener, e também eu creio nas Escrituras, completa a lei que havia sido dada. Então, ele assegurava que isso era somente possível por meio de uma relação próxima, uma proximidade nas relações e uma responsabilidade mútua entre os crentes. Então, Spener e os defensores do pietismo, eles tinham esse cuidado. E dessa maneira, o povo de Deus, segundo o que defendiam os pietistas, podia crescer em fé e no serviço, através do conselho, do ensinamento, das pessoas responsáveis por ele, e também com igual cuidado, né, de uns para com os outros. Uma outra coisa interessante também dos pietistas era que eles davam ou intentavam emplacar o que eles chamavam de uma graça maior quando há desacordos, né? Então, praticar o amor cristão envolvia aqueles que são parte da fé, mas também devia alcançar aqueles que não são parte da mesma fé. E por razões de incredulidade, enfim, ou erro, né? Então, era necessário confrontar, mas, ou seja, apresentar a verdade, mas de uma forma onde o amor fosse manifesto. Então, essas questões certamente incomodavam as igrejas institucionais. Também, os pietistas chamavam a responsabilidade para uma maior capacitação ou desenvolvimento em piedade ou na piedade. Isso é extremamente importante, nós vamos ver isso ao longo da história da Igreja dos Irmãos, e eu não vou me estender demasiadamente. Esses homens pietistas, eles ansiavam, eles desejavam por ensinamentos mais práticos para a vida cristã. Spener, ele sempre pensava que falar em público deveria ter o principal objetivo de transmitir uma mensagem que beneficiaria as pessoas que estavam ouvindo e que não deveria se usar para demonstrar uma eloquência do orador, né, ou a capacidade intelectual do orador. Ele dizia que muitos dos pregadores
estavam mais preocupados por ter uma introdução bem preparada e que a transmissão da mensagem fosse efetiva, por ter um esquema ou um planejamento bem engenhoso e sutilmente imperceptível, né? E para poder colocar todas as partes da mensagem sujeita a normas precisas de oratória, apropriadamente lindas, né? E que o tema fosse escolhido e desenvolvido, né? Na verdade, ele desejava que os temas fossem desenvolvidos e escolhidos pela graça de Deus, de modo que os ouvintes pudessem realmente ser beneficiados do que por um sermão vazio, onde as palavras voavam ao vento. Quando nós estávamos na celebração dos 300 anos da igreja, em Sogenal, o pregador daquele encontro, o palestrante daquele encontro, ele comentou que as pregações que estavam sendo veiculadas naquela época, por exemplo, ele cita uma das pregações que se ouvira naqueles tempos, tinha a ver com o tipo de púlpito que seria construído para a igreja, ou de que maneira eles iam preparar os assentos para as pessoas que iam chegar, né? Observem os temas, as temáticas daquela ortodoxia, como os historiadores chamam, de ortodoxia morta, ortodoxia vazia, aqueles sem um fundamento de preciosidade que levasse as pessoas a realmente se encontrarem com Cristo e o obedecerem. Por isso, nós podemos destacar essas influências do pietismo no contexto da formação do movimento dos irmãos. A vida cristã começa com a regeneração. E isso todos nós sabemos. Mas também a vida cristã, ela implica em certas responsabilidades pessoais. O que significa isso? Essas responsabilidades pessoais dizem respeito à doutrina da reforma, né? E só a fé, com base, que é a base da salvação, porém enfatizava a necessidade de crer, de obedecer e praticar as boas obras. Além de ser uma experiência de regeneração, ela precisava também ser apresentada de uma forma contundente através dessas boas obras. Mas também dizia que a vida cristã, ela é um processo de salvação. O que é isso? Uma vez salva, começa agora o que as Escrituras falam, desenvolvei a vossa salvação. Porque a regeneração marcava o início da vida cristiana, ou da vida cristã. E as obras de justiça eram o fruto que se esperava dela. Então, o novo viver do cristão representaria ou representa um processo de ser libertados do pecado, do castigo eterno, mas nos leva a uma vida de busca da perfeição da vida eterna. Um grande ícone de defesa desse movimento chamava-se Ernest Christopher Hockman. Hockman foi um grande parceiro de Alexander Mann. Eles viajaram nas regiões da Alemanha, ali no que chamava de Palatinado, e foram até outros países fronteiriços, pregando os princípios do pietismo, da qual Alexander Mack fazia parte. Eles, de um certo sentido, revolucionaram o seu tempo com esses estudos, porque eles criam e eles respiravam esse tipo de atitude.
Mas também a vida cristã, ela goza do poder do Espírito Santo de Deus. Esse é algo muito precioso, não vou me tecer muito comentário, né, sobre isso. Ele diz o seguinte: Deus, em sua infinita misericórdia, traz os seus filhos, né? Ele faz neles, né? Ele colocou neles a obra interior do Espírito Santo em momentos em que esses não estavam dedicados à leitura da palavra. Então, quanto mais se dedicar, mais o Espírito Santo atuará no contexto da igreja. Por quê? Porque essa era a aspiração que eles tinham. Então, esses quatro, vamos dizer assim, essas quatro crenças básicas do pietismo, elas trouxeram um impacto extremamente importante e significativo para o movimento dos irmãos. Então, sem entrar nos distintos situações de Alexander Mack, ele, como eu disse, ele era um homem de posses, mas por conta da sua fé e do seu desejo de voltar aos fundamentos neotestamentários do conceito de igreja, ele buscou, entre aqueles que estavam na região para onde ele fugiu, melhor dizendo, em face da perseguição que ele sofrera, ele se transformou entre eles um líder muito eficaz. Ele tinha uma capacidade, apesar da pouca instrução, ele lia muito. E ele estava convencido de que as igrejas estabelecidas, as igrejas institucionalizadas, elas se haviam corrompido. E não eram que ele dizia a verdadeira igreja. Muitas congregações não cultivavam uma relação vital com Deus. E ele entendia que o verdadeiro cristianismo só poderia ser encontrado fora das igrejas institucionalizadas. Em seu manuseio das Escrituras, Mack dava ênfase ao Novo Testamento, especialmente aos Evangelhos e ao Sermão da Montanha. E ele estabeleceu relações bem interessantes com outros grupos separatistas daquela época, como, por exemplo, os menonitas, que não viviam muito longe da cidade onde ele nasceu. E deles também, ele ficou extremamente impressionado em vê-los praticar com muita ênfase a obediência aos ensinos bíblicos. Isso influenciou Mack não somente a ler as Escrituras, mas também buscar aplicar as Escrituras a si mesmo e a sua família e aquelas pessoas que estavam ao seu redor, para desenvolver uma coisa simples que eles buscavam. No fundo, o que eles queriam era professar livremente a sua fé, sem as amarras das perseguições, sem as amarras das imposições estatais, sem as amarras das perseguições que a própria igreja que surgiu da reforma protestante fez para aqueles homens e mulheres naquela época. Então, olhando um pouco para trás, nós podemos dizer que os protestantes de outrora, que antes foram perseguidos pela Igreja Católica Romana, em face da sua crença, da sua fé, também se converteram em opressores, perseguidores de pessoas que não compactuavam ou que não compartilhavam esse mesmo sentimento. Parece ser duro dizer uma coisa dessa de um movimento tão sublime como foi o movimento da Reforma Protestante, não é verdade? A Reforma Protestante quebrou, rompeu uma estrutura que realmente era perniciosa. Mas, aos poucos, ela foi também sendo atraída por essas questões
relacionais com o Estado, com o poder, e passaram também a adotar práticas reprováveis em relação àqueles que não professavam a mesma fé, ou o mesmo tipo de crença, ou o mesmo credo. Né? Então, Mack e Hockman, eles viajavam muito para pregar e incentivar os pietistas que viviam naquelas áreas. Um dos seus filhos, chamado Alexander Mack Jr., ele relata também que Alexander Mack visitou, motivado pelo amor, muitas vezes, as reuniões dos menonitas, que eu já mencionei, na Alemanha. E essas viagens acabaram quando Hockman ele foi preso. Eu vou desafiar você a pesquisar um pouco mais sobre Hockman. Você vai ver que ele tinha umas ideias muito malucas também. Né? Pode dizer assim, mas puxa, que é isso? Né? Mas ele tinha um pietismo chamado pietismo radical, onde as experiências espirituais, né, eram muito acentuadas. E é interessante que esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento fez com que Mack começasse a se afastar de Hockman. É interessante como que Deus age na vida das pessoas. E Alexander Mack, de alguma maneira, talvez, e certamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele começou a se afastar do pietismo radical de Hockman e de outros. Por quê? Porque alguns escândalos surgiram no contexto daquelas comunidades, algumas comunidades ritualísticas, inclusive, que levaram e colocaram em xeque a ideia pietista de que do não igreja, podemos dizer assim, não estrutura clerical. Então, Alexander Mack começou a pensar no contexto relacionado da pureza e da necessidade de aplicar a disciplina eclesiástica àqueles que estavam compondo o corpo de Cristo. Mas isso, a ideia dele, e Hockman era contrário a isso, era necessário, então, ter uma estrutura congregacional que permitisse, por exemplo, aplicar a disciplina, conforme preconizado lá em Mateus. Então, Alexander Mack, aos poucos, foi se afastando, e a prisão de Hockman trouxe realmente uma ruptura. Ele foi preso e, tempos depois, né, em uma carta escrita para Mack, fazendo uma abordagem sobre o batismo, que é, de fato, o batismo uma imersão, e uma imersão tripla ou trina, levou esses homens e mulheres a entenderem que, de fato, o batismo significa uma imersão e não aspersão, como os anabatistas, obviamente, já diziam. E mais, que o batismo não era para recém-nascidos, mas para pessoas entendidas, especialmente adultos, na concepção dos primeiros irmãos. E que a igreja do Novo Testamento era uma comunidade disciplinada, que tinha expectativas morais claras para os seus membros. E também, um grupo de cristãos, que seria verdadeiramente cristão, deveria ter o padrão de sua igreja igual ao modelo da igreja do Novo Testamento. Então, se nós quisermos resumir um pouco do que motivava Alexander Mack e os primeiros irmãos, nós podemos dizer que, na verdade, o que eles queriam era simplesmente reproduzir o modelo neotestamentário de igreja. E eles tinham muitas razões
para perseguir esse objetivo. Não somente desejar, mas perseguir esse objetivo. E eles perseguiram esse objetivo em meio a muita perseguição, a muita luta, a muito trabalho. A história nos conta, então, que numa manhã de agosto de 1708, 8 pessoas, 5 homens e 5 mulheres, depois de terem entendido essas coisas, eles se reuniram à margem do rio Eder, aqui retratado, para se batizar. Diz a história que Alexander Mack, na verdade, eles queriam que ele batizasse os outros, mas ele precisava ser batizado para cumprir aquilo que eles entendiam, uma vez que eles haviam sido batizados ainda recém-nascidos. Então, para que não ficasse alguém escolhido, eles lançaram sortes entre os homens, e aquele que coube, né, a escolha, por sorte, batizou o Alexander Mack. E logo depois, Mack batizou a pessoa que o batizaram e, em seguida, batizou a todos os outros daquele grupo de 8 pessoas. E, apesar de que muitas pessoas dizem que elas não tinham nome, elas tinham nome. Os 8 do rio Eder chamavam-se Alexander Mack, sua esposa Ana Margareta Mack, o casal Andreas Boini e Joana ou Joana Nottinger, o casal Johan Kipping e Johanna Kipping, Johann Grebe e Lucas Vetter. Esses são os nomes dos 8 irmãos que foram batizados no rio Eder, naquela manhã cedo de agosto de 1708. É muito interessante poder descobrir essas coisas. Hoje, quando eu estava preparando esse material, eu sabia que eu tinha lido em algum lugar o nome dessas pessoas. Mas, na história passada que eu havia recebido, é que esses nomes não foram revelados na época. E é bom ter o relato de Alexander Mack Jr., para que nós possamos saber exatamente o que se passaram, o que se passou, com base nos relatos do próprio pai, Alexander Mack. Então, essa imagem, a mim, me traz recordações que, obviamente, eu não vivi, mas que trazem recordações de um princípio auspicioso daquele movimento. Eles não estavam fundando uma nova igreja institucionalizada, organizada. Eles estavam apenas decidindo que eles iam se congregar para reproduzir o modelo neotestamentário de igreja que foi dado aos apóstolos. E nesse dia, eles estavam lendo. Eles leram antes de se batizarem. Eles leram em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33. Nesse texto bíblico, de extrema importância para nós, fala de calcular o custo. Calcular o custo para seguir a Jesus. É o texto que diz sobre o rei que vai combater um outro rei, tendo menos contingente de milícia. Ou mesmo alguém que se dispõe a construir alguma coisa, mas que não sabe se tem condições de concluir aquela construção. Com esse texto, eles estavam chamando para si mesmos as responsabilidades
de avaliar exatamente aquilo que eles estavam se propondo a fazer, porque eles sabiam que haveria muita oposição àquilo que eles estavam iniciando. Contar o custo, enquanto se lançavam os alicerces de um novo grupo. Essa era a premissa, essa era a mensagem. Mais tarde, Alexander Mack ia compor um hino com essa temática. Nós vamos ver aqui no nosso tempo de aulas para frente. Mas esse texto bíblico é um texto muito precioso para mim. Eu sempre leio esse texto com a mente voltada lá para o passado, mas com um olhar para o futuro. Porque é exatamente isso que se exige de nós hoje, como herdeiros desses pioneiros, desses primeiros irmãos do rio Éder. Contar o custo enquanto lança os alicerces é o que deve nos mover para novos rumos, para escrever novos atos da Igreja de Cristo através da Igreja dos Irmãos. No famoso rio Éder, os homens e as mulheres estavam dispostos a pagar esse preço. Um historiador chamado Martin Brumbaugh, ele disse: é evidente que a nova congregação de Chosenau estudou todas as denominações, conhecia todos os matizes da fé e se afastou tanto do clericalismo como do pietismo e forjou para si mesmo uma nova e distinta ordem de fé e prática. Eles eram devedores de todos e seguidores. Eu acho tão fantástica essa definição de Brumbaugh. Eu acho fantástico que ele escreveu dessa maneira para demonstrar a singularidade do que se iniciava naquele momento. Havia muitas influências, mas nenhuma delas dominou sobre a outra. Pelo contrário, os excessos foram tirados, jogados de lado, e a essência foi o que forjou essa nova e distinta ordem. Esse novo grupo de pessoas, esses crentes que estavam dispostos a fazer da igreja uma igreja verdadeiramente neotestamentária. E assim, o movimento dos irmãos se iniciou em 1708, na cidadezinha de Chosenau, na Alemanha, para aqueles que simplesmente se chamavam de irmãos. Que Deus nos abençoe com essas palavras. Querido Ricardo, queridos, abrimos novamente a nossa sala para questionamento. Alguém perguntou o que é o escolasticismo. Eu acho que o irmão Nonato também mandou aqui uma boa resposta. Alguém quer fazer outra pergunta, um comentário? Evaldo? Oi. Aqui é o Jorge São Miguel. Eu queria saber o que era clericalismo. É uma estrutura clerical. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela tem uma estrutura clerical. Ou seja, ela tem o Papa, ela tem o arcebispo, né? Os bispos, aí vem o padre e assim vai. Né? Isso aí chama de clericalismo. Tá? É uma estrutura organizacional onde se apresenta o chamado clero. Né? Ok? Outra pergunta. Quando iniciou o pietismo? Né? O pietismo é de 1600 e... Ai. Agora não tô com a ideia exata aqui, Cristina. 1600 e alguma coisa. Não tô com a data. Foi 1750, Paulo. O auge do petismo. 1750. Obrigado. Tá? Foi bem depois do anabatismo, tá? Esse movimento, eu tenho um mapa
mapa que eu recebi, nem sei quem me mandou, do movimento do protestantismo no mundo e as suas ramificações, né? Eu posso depois disponibilizar isso para vocês, tá? E o pietismo é de 1650 por aí, essa faixa. E o anabatismo de 1525. E aí tem vários grupos religiosos. Alguém pergunta, e os irmãos menonitas, tem a ver com a nossa história? Não. Nossa origem, estou falando. Tem a ver com a nossa história porque nós interagimos com eles no início, né? Mas não é um movimento originado do nosso movimento. Aliás, é anterior. Vamos lá, gente. E aí, Valdo? Oi. Quer dizer que a igreja dos irmãos, ela começa depois daquele batismo lá, é? O movimento dos irmãos começou ali. Ali é o movimento, né? Ele foi denominado movimento dos irmãos. A gente pode dizer que a igreja dos irmãos começou ali. Ok. Tá. Aquele ano foi 1000 e quanto? 1708, agosto de 1708. Entre os primeiros dias de agosto e o dia 11 de agosto. Não se sabe a data exata. 1708. Boa noite, Valdo. Boa noite, pois professor. Então, nós vimos aí que o tema central do pietismo, né, é a experiência do crente com Deus, certo? Então, qual seria a condição do pecador? Qual era o caminho do pecador para eles, o pietismo? Da mesma forma, eles defendiam o quê? A regeneração. A salvação, nesse caso? Salvação, normal. Como nós defendemos. E em relação aos bens materiais? Aos bens materiais? Num certo sentido, eles tinham essa ideia de despojamento, né? O Alexander Mack, por exemplo, ele foi se desfazendo de muitos dos seus bens, não porque ele foi se endividando, coisa dessa natureza, mas porque ele ousou compartilhá-los com outras pessoas. Correto. Desapegou aos bens. Então, também a metodologia deles era também o despojamento dos bens materiais que todos tinham. Como ele tinha mais, ele despojou mais, ele perdeu mais. Nesse sentido, sim. Certo. O pietismo, na verdade, tiveram algumas variações do pietismo. Na verdade, alguns movimentos estavam ali, naquele momento, anunciando a iminente volta de Cristo. Tá. E algumas pregações envolviam a se desfazer das coisas porque Cristo estava voltando. Mais ou menos a mesma situação lá relatada nas Escrituras, lá no Novo Testamento. Então, na ideia deles, Cristo estava voltando naquele momento? Algumas variações do pietismo, sim, traziam isso. Algumas variações, não era todo aquele radicais. Mais místicos, podemos dizer assim. Mais místicos, isso, correto. Eles tinham essa teologia mística mesmo. Não era isso? Para você ter uma ideia, por exemplo, o pietismo, alguns pietistas foram influenciados por movimentos espiritualistas. Certo. Tá? Por exemplo, uma pessoa dentro dessa linha foi uma mulher chamada Jane Leedy, uma britânica, que fundou um movimento chamado de Filadélfia. Era um movimento transcendental, podemos dizer assim. E muitos foram influenciados por essas ideias. Eu vi também que Immanuel Kant também teve uma certa influência no pietismo. O filósofo Immanuel Kant, alemão. Tem uma relação, mas não sei qual é a relação específica. Se alguém tiver alguma ideia aí e quiser contribuir, fique à vontade. Ok. Obrigado, Ivaldo. Obrigado, professor. Ivaldo, como escreve Rockman, para mim pesquisar? Tá, eu vou dizer para ti aqui, mas tem na tua apostila, viu? Eu não tenho apostila, Ivaldo, ainda. Ei, rapaz, então tem que baixar o mais rápido possível. É H-O-C-H-M-A-N-N. M-A-M-N. Rockman. Tá ok. Beleza, Jorge. E aí, Donato? Olha, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. A boa tradução diz que a gente não deve traduzir nomes próprios. Né? É para pesquisar. Então, vocês vão ver que na apostila, a maioria dos nomes está mantida na forma original. Tá?
é bom, porque, como eu disse para vocês, nós temos pouco material em português sobre esses assuntos. Então, provavelmente, quando você for pesquisar, você vai ver o nome deles na forma como era escrito na época. Então, a gente não vai traduzir, nesse momento, esses nomes. Apesar de que você pode chamar de Alexandre Mack, Alberto Henrique, Ernesto Hockmann. Mais alguém? Rapaz, vou dizer para vocês uma coisa. Leiam o material. Tá? É muito importante que vocês leiam esse material, gente. Tá? Porque a leitura vai ajudar você a compreender e entender o fio da meada que vai perpassar toda a nossa trajetória da história da Igreja dos Irmãos. Certo? Nós não vamos aqui fazer estudos teológicos sobre o que cria isso, o que cria aquilo, o que cria aquilo outro. Claro, vamos ter referenciais teológicos, referenciais bíblicos para dizer a inclinação da Igreja dos Irmãos em um determinado momento. Então, procurem ler esse material, né? o quanto antes. O apelido dele era esse mesmo, Eliezer. Tá? Hocknall. Tem também em inglês. Então, vale a pena pegar o texto originário, né? Então, se você puder pegar do alemão mesmo, melhor ainda. Mais alguém? Está terminando. Ney. Eu tenho uma consideração, eu acho assim, eu sou, não sei se o pessoal aí sabe, mas eu sou professor de História. Eu nunca tinha analisado a Reforma Protestante nesse aspecto que você colocou hoje. Por exemplo, ela começou, assim, uma análise que eu estou fazendo agora. Começou bem, com os princípios lá do Lutero, do João Calvino, e espalhou-se pela Europa. Mas nesse espalhou-se, ela foi se contaminando, na minha opinião, e começou a beber da mesma fonte que a igreja, a mesma coisa que o Lutero tinha combatido, acabou migrando para dentro da igreja, o que vai fazer com que o Alexandre Mack, quando toma essa decisão aqui de fundar o movimento, assim genuinamente, até sem querer assim, mas fazendo mesmo, a questão de buscar esse novo movimento, ou seja, eu posso dizer que foi assim, a reforma começou bem, com os princípios luteranos, ela alastrou-se pela Europa, e nesse alastrar ela começou a voltar aos princípios que o Lutero combatia, e o Alexandre Mack, o nosso grande fundador, né, da nossa igreja, ele já descartou essa coisa que teria se contaminado nesse alastrar e queria buscar lá o princípio mesmo dos apóstolos que o Lutero defendia. É mais ou menos isso? É por aí. E lembrar que a reforma também, ela fez um resgate dos princípios apostólicos da fé cristã, né? A gente não pode negar isso. Só que aquela história, é a minha percepção, né? A estrutura clerical, agora pegando aí, viu, Jorge? A estrutura clerical, ela, obviamente, trouxe esses desconfortos, né, na minha opinião. Fora o que, certo? A situação socioeconômica das nações daquela época, né, que geraram esses conflitos, também contribuíram para isso. Né? E é assim que eu vejo. Uhum. E aí, eu vou usar uma expressão aqui que não sei se é mais adequada, mas assim, ao que parece, talvez as pessoas também estavam meio que cansadas de tanta luta, né? Então eu me conformo a determinada coisa e pronto. Não estavam muito dispostas a questionar, né, como foi o grupo dos anabatistas, dos pietistas, naquele momento. Né? Tiveram outros grupos também, a gente não vai dizer que foram só esses dois. Estamos ressaltando esses dois porque foram os que mais influenciaram o nosso movimento. Pode continuar. Pois é, mas esse aí que tu falaste agora no Anabatista, essa retaliação, essa repressão que eles sofreram,
eles sofreram tanto pela Igreja Católica Romana como pelas igrejas do Estado alemão. No caso, Pois a é, Igreja Luterana e a Igreja Reformada. que teria, que em tese, né, seria aquelas que não iriam fazer essa Que retaliação em tese não lá se esperava, né? em tese, era onde eles deveriam pegar o berço e acabou. Porque, olha, não foi muito tempo, foi de 1500 e pouco, né, a 1708. Então, ali nós temos ali um tempo não muito E se longo. nós lembrarmos que o movimento anabatista começou em 1525, portanto, não muito tempo depois da Reforma, e logo eles começaram a ser perseguidos, né, por causa das suas ideias, principalmente dessa questão que envolvia o batismo, então a gente pode ver que a coisa não foi tão demorada assim. Isso, né? estava muito perto ainda de ideia. O Justo Gonzalez, não sei se vocês conhecem esse autor aqui da História da Igreja, História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Reformadores, ele fala sobre a quantidade de pessoas que foram mortas, anabatistas que foram mortas, né, nessas perseguições, de todas essas fontes. Né? O Todd Scholes, no seu livro, que eu já mencionei na aula passada, ele, nesse quesito, quando a Igreja dos Irmãos começa a ser forjada, ele usa o seguinte título a esse capítulo, ele diz assim, de perseguidos a perseguidores. Ele está falando do movimento protestantismo, do movimento protestante, né? Ou seja, que outrora eram perseguidos e que também passaram a perseguir esses que não se alinharam aos seus próprios credos. Né? Por isso, a Igreja dos Irmãos, por décadas, né, ela não escreveu um credo. Isso a gente vai ver isso já no século XIX. Né? Século XX, praticamente, na verdade. Foi um contexto parecido com a Revolução Francesa, né? Começou defendendo, depois já perseguiu os ideais que defendia. Uma coisa mais ou menos assim. E se vocês perceberam, o título do Dr. Plaster no seu livro, que é o nosso material base para estudar, o título desse capítulo é Em Busca da Verdade e Liberdade Religiosa. Né? Então, esses primeiros irmãos, eles tinham um desejo de se conformar à verdade, mas, ao mesmo tempo, eles desejavam, eles ansiavam por mais liberdade, para poder professar a verdade que eles passaram a crer. Né? O Elias fez um comentário aqui para todos, né? Os anabatistas eram muitos e muito diferentes. Qualquer um que defendesse o batismo na idade da razão recebia esse rótulo. Alguns eram meio terroristas, defendiam o fim de qualquer governo, é verdade, e uma reforma social radical. Por isso, também alguns foram perseguidos. Né? Então, não foi só a questão religiosa, eles também tinham um forte posicionamento anti-Estado. Eles não juravam, não juravam obediência. Isso nós vamos ver na história da Igreja dos Irmãos. Né? Na época da Guerra da Independência Americana, né? Muitos foram perseguidos. Por quê? Porque eles não se submeteram aos juramentos militares, não se engajaram, eles não pegavam em arma. Aí nós vamos falar de objeção de consciência, que é algo que você viu, você deve ter visto, quem já assistiu o filme Até o Último Homem, vai encontrar lá o personagem principal do filme levantando essa questão, a questão da objeção de consciência. Pois na Igreja dos Irmãos nós tivemos muito isso na nossa história. Né? Gente, eu falo isso. Eu não sei se tem mais alguma pergunta sobre a matéria, se tiver, você ainda tem a possibilidade de fazer. Alexander Mack, alguém comentou aqui, antes de tomar uma decisão forte e decisiva de fundar o movimento islâmico, ele observou em outros movimentos que influenciaram em parte, como os anabatistas e pietistas. Então, a nossa regra de fé vem de vários grupos. É certo que esses grupos influenciaram os líderes, mas elas não são, né, o que eles defendiam, o que eles defendem, na verdade, não são exatamente aquilo que nós defendemos. Né? Como foi dito aqui, o Alexander Mack se afastou, né, desses extremismos, tanto do pietismo quanto do clericalismo, né, da questão. Tanto, nós vamos ver na próxima aula
um esquema que o Skoll ele montou para mostrar os nossos elementos influenciadores. De onde nós recebemos tais coisas? Então, é certo que nós recebemos, obviamente, informações de grupos que professam a mesma fé. Nós vamos ver muitas aulas à frente, né, vamos dizer assim, o resumo daquilo que nós cremos, que foi atualizado agora em 2015, e nós vamos trabalhar esse material. Tá? E nesse resumo desse material, que inclusive já foi disponibilizado para todas as igrejas, tá? Ele fala sobre o nosso alinhamento aos grupos ortodoxos tradicionais no contexto do evangelicalismo, vamos dizer assim, do movimento evangélico, de onde nós, obviamente, compartilhamos as mesmas crenças, o mesmo credo. Mas nós nos diferenciamos em outros aspectos. Mais alguma coisa? Senão, o horário já está chegando ao horário que eu me determinei a cumprir. Não mais do que 2 horas. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Né? E todo mundo que mandou seu material, não tem uma resposta certa, nada disso, não tem nada, né? Não é esse nível de correção. Quem mandou já recebeu seu crédito. Esse material, na verdade, é para você. E daqui mais umas aulas, você vai começar a pensar aquilo que você escreveu. Não é para mim. Então, guarde para você ir fazendo algumas comparações com aquilo que você está recebendo. Né? Agora, outra coisa, sobre o trabalho, tá? Quando a gente pedir, prepare direitinho. Escreva uma folhinha, né? Uma folha e coloque lá. Não mande zap assim, né? O cara manda uma frase, aí depois ele manda outra frase, aí depois outra frase, aí né? Enche a caixa do pessoal lá, né? De frase, né? Aí a gente tem que botar tudo num documento só, tá? Então, atente, faça o trabalho jeitoso e mande para os professores, não só para mim, tá? Para aqueles outros professores também. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. E outra coisa, deem feedback. Tá? Diga, olha, a gente poderia fazer assim. Nós estamos todos aprendendo aqui. Tá? Então, você pode me mandar no privado. Você pode dizer, olha, talvez a gente pudesse fazer assim, esclarecer isso, ou assim, ou assado. Mande. Tá? E a gente pesa e toma a melhor decisão sobre tudo isso. Tá bom? Obrigado, Ricardo. Ok, Ivaldo. Obrigado, Ivaldo. Obrigado pelo tempo aí. Nós vamos orar. Você já sabe aí. Daqui a pouco eu vou enviar para você a lista de frequência, para você olhar se eu marquei direitinho lá. E sobre o material que já foi enviado, se você perdeu, não conseguiu baixar, pode me pedir de novo, não tem problema. Eu reenvio, tudo que você me pedir, eu reenvio para você, tá? Só me pedir lá no privado, no WhatsApp, e eu envio para você o material que já foi enviado e os outros que o Ivaldo vai enviar. Tá ok, meus irmãos? Então, no mais, nós vamos orar nesse momento, tá? E agradecer a participação de todos. Depois da oração, se você quiser ficar aqui um pouco mais, pode ficar à vontade, tá? E se Deus quiser, nos vemos aí na segunda-feira novamente, com a terceira aula. Vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esse tempo aqui com o nosso irmão Ivaldo. Queremos realmente dar graça pela vida dele, porque é trabalhoso, Senhor, pesquisar, olhar os livros, olhar os comentários, para condensar algo para passar para nós aqui. Obrigado pela vida dele, pela dedicação que ele tem aí preparado essas aulas. Que realmente cada um de nós aqui esteja aproveitando, Senhor, desse tempo, dessas informações, e que não sejam só informações para nós, mas que sirvam, Senhor, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento
no grupo que fazemos parte, que é a Igreja dos Irmãos. Dá-nos uma semana abençoada e que na segunda-feira, Senhor, se for da Tua vontade, possamos estar aqui novamente para ouvirmos um pouco mais da história da Igreja dos Irmãos. Oramos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.